Muito bem, estamos em contato com o secretário municipal do Urbanismo, João. Ex-secretário, está me ouvindo? Bom dia. Bom dia, secretário, tudo bem? Tudo certo. Bom, obrigado novamente por nos atender. Para começar, como é que está sendo a atuação agora com a partir das, ou como vai ser, né? A partir das novas medidas restritivas que o prefeito Adiló Domênico anunciou ontem. Qual está sendo o papel da fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo? Olha, se vocês me permitirem, eu tiro a máscara até para... Estou sozinho na sala. Primeiro, agradecer a oportunidade de cumprimentar a ti, Márcio, e o Maldo Corlatti, que nos acompanha também. A fiscalização, enfim, ela continua fazendo o seu trabalho nesse momento, fazendo todas as fiscalizações necessárias, e em função do fechamento da prefeitura para atendimento ao público nesse momento e para vistorias externas que gerem contato com o público, a gente acaba reforçando um pouco mais a nossa equipe, que são de 12 fiscais, mas agora de forma mais direta, esses fiscais trabalhando na parte de fiscalização do Covid-19, tendo em vista que não se tem a parte de atendimento ao público e o serviço fiscalizatório ele fica um pouco restrito. Algumas atividades vão continuar, que não tenha contato com o público propriamente dito, fiscalizatórias, né? Um exemplo de habites, alvarás. Então, automaticamente, a gente ganha um reforço nesse momento na fiscalização. Lembrando que a fiscalização ela continua atendendo o público para aqueles recursos daqueles locais que foram notificados, que estão sendo notificados, em razão do descumprimento daquilo que está disposto nas bandeiras, como do Estado, como as restrições do município. Então, nesse momento, a gente continua com a fiscalização na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, com 3 equipes se dividindo, juntamente com o apoio fundamental foi dado pelo secretário de Segurança, o secretário Paulo, com as equipes da Guarda Municipal, da ROMU e também da Brigada Militar, em conversa com o comando aqui do município, com o 12º BP. Muito bem. Secretário, também estão conosco aqui Romualdo Corlatti e Ariel Rossi Grifante e vão fazer questionamentos. Ok, imagina. Secretário João, bom dia. Tudo certo, bom dia, Corlatti. Tudo certo. Melhor seria se as pessoas tivessem uma conscientização maior do que estamos vivendo, do que realmente é a realidade do país e falando da nossa terra, Caxias do Sul. Eu vou fazer 2 perguntas e o senhor responde rapidinho. Uma delas é a questão das restrições maiores a partir do anúncio do prefeito Adiló Domênico, e uma delas é sobre supermercados, hipermercados que não podem vender a linha branca lá, ou seja, vender produtos eletrônicos, refrigerador, forno micro-ondas, tal, entre outras coisas mais. Como que vocês vão administrar a fiscalização? O proprietário, enfim, do estabelecimento também terá responsabilidade. E a outra questão, nessa semana de bandeira preta, o senhor está vendo que houve uma conscientização maior das pessoas ou continua a mesma? Olha, Corlatti, a situação nos mercados, a gente ontem conversou longamente com o presidente do Sindgêneros e um dos vice-presidentes sobre essa situação do fechamento das gôndolas dos mercados que vendem essa linha branca, que são eletrodomésticos e afins, a própria parte de calçados, né, vestuário, parte de flores, né, que a gente está com as floriculturas fechadas, então também não é justo que os mercados, esses locais, vendam esse produto onde que as floriculturas não podem vender, e toda a parte de utensílios domésticos. Então, foi uma conversa feita com o sindicato entendeu a situação, ela está repassando desde ontem à tarde aos seus associados essa situação, e assim, é aquele fechamento junto aos mercados, com fitas, com lonas, com lençóis propriamente ditos, do isolamento para não se fazer essa comercialização. A gente está com o comércio não podendo vender
esses produtos de forma que o comprador vá até os estabelecimentos, então nada mais justo que os mercados, sacolões, açougues, padarias, também estabeleçam essa situação em seus locais. Em termos fiscalizatórios, Corlatti, eu consegui acompanhar algumas fiscalizações durante a semana no período do dia, mas à noite eu acompanhei todas as ações lideradas pela Secretaria Municipal do Urbanismo. E a gente vê uma redução muito grande de estabelecimentos que estão descumprindo na parte noturna, em termos de bares, pubs, né, ou congêneros. Em função da situação da prisão, desde a semana passada tem sido efetuado, durante o final de semana foram mais de 10 prisões de donos de estabelecimentos desse gênero que estavam descumprindo. A população, esses proprietários estão conscientes. Claro que a gente ainda encontra um e outro bar aberto, né, com pessoas que ainda não querem entender, de repente só vão entender quando sentirem na pele e estarem numa fila junto às UPAs, junto ao sistema de saúde, esperando vagas. Ontem, no final da tarde, a gente tinha 40 cidadãos caxienses e da região que estavam esperando vagas de UTI e que não se tinha vaga. Então, de repente, tem pessoas que só entendem nesse sentido. Durante o dia, a fiscalização continua, a gente teve uma redução considerável de estabelecimentos que estavam trabalhando, diversos foram multados. Eu estimo que mais de 60 estabelecimentos multados durante a semana. Eu ainda não fiz o fechamento, vou fazer. Solicitei que seja feito durante a tarde de hoje, até para fechar os números da semana, mas que também estão entendendo mais no final dessa semana. O movimento no centro, nas principais avenidas da cidade, nas ruas, diminuiu, então a gente entende que a população está entendendo. E se precisar, na próxima semana, Corlatti, fazer restrições maiores, certamente será feita pelo prefeito, será feita pelo próprio governador do estado, sempre mantendo o diálogo com as entidades, como foi feito. Ontem o prefeito se conversou virtualmente com diversas entidades, com diversos segmentos, esses segmentos que foram feitas as restrições. A gente não conversou com todos os segmentos, aqueles segmentos que continuam igual, a gente não teve contato, a gente só teve contato com aqueles segmentos que, obrigatoriamente, a partir do decreto do prefeito, teve alguma restrição maior. Bom dia, secretário. Bom dia, Ariel. Outro item fundamental que o decreto toca em relação a serviços públicos é o transporte coletivo, né? Claro. Com a suspensão das atividades a partir das 20h30. Pelo que podemos entender na coletiva, vale para dias de semana e também final de semana. E nesse aspecto, secretário, muitas pessoas aquelas que preferem contestar, mas sem colocar nenhuma sugestão de solução no lugar daquilo que contesta, dizem que é uma bobagem, porque então quer dizer que o vírus não só circula à noite, né? Na verdade, as pessoas precisam entender que a restrição de circulação, durante o dia a circulação é necessária para quem precisa trabalhar e alguma coisa. À noite, isso não se dá na mesma proporção, mas também há o prejuízo da fiscalização. É muito complicado para vocês, para o poder público, fiscalizar toda uma cidade à noite se houverem aglomerações. Com relação ao transporte coletivo, quais são as orientações que o senhor pode dar para os usuários e como vai funcionar, por exemplo, no caso de pessoas que trabalham para além do horário das 20h30? Essa questão, Ariel, da parte do transporte coletivo, quem faz a fiscalização propriamente dito é a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade, liderada pelo secretário Afonso. Então, a parte fiscalizatória dos ônibus, dessa parte do transporte, é feita pela Secretaria de Transportes. A Secretaria de Urbanismo ela não tem ingerência nessa situação. Caso chamada pela Secretaria de Trânsito, a gente sempre está solícito e sempre à disposição. E essa parte, sim, a última volta é a volta das 20h30, né, e a partir desse horário não mais tendo a disponibilidade de ônibus. O secretário Afonso, desde ontem, já conversa com diversas entidades, com diversos locais, com os próprios hospitais e algumas indústrias, empresas que têm um turno mais estendido, que depende dos ônibus, a fim de buscar um consenso e buscar algumas alternativas, né? Nem todas as empresas, é um número muito reduzido a partir deste horário que utilizam ônibus, né? Até porque a própria faculdade, a academia está fechada nesse momento, então os estudantes também não precisam fazer essa utilização.
E, claro, ele já vem mantendo também contato com os hospitais, a fim também de não prejudicar a saída dos turnos dos hospitais, dos profissionais da saúde. Então, caso precise fazer alguma adequação, certamente será feita pelo secretário e pela equipe técnica da Secretaria de Transportes. Secretário, saiu uma lista agora, a divulgação das escolas que estariam, uma lista da Secretaria Municipal do Urbanismo, de escolas que estariam aptas a receber os alunos de volta. O que se mantém disso? O que cai esse assunto? Se espera? Vai ter que fazer uma fiscalização de novo? Como é que fica essa questão das escolas e dessa fiscalização nas escolas? As escolas, nesse momento, elas estão fechadas. Pelo decreto do governador, elas não podem trabalhar, elas não podem receber os alunos, então continua igual, mais que elas tenham uma comunicação de despacho da Secretaria, que foi avaliado pela Secretaria Municipal de Educação e de Saúde e também pela Secretaria Municipal do Urbanismo, né, que poderiam voltar às suas atividades, mas lá se deixa muito bem claro, né? No primeiro momento, se deixava muito bem claro que não poderia se voltar às atividades bandeira vermelha e preta. Depois o governador flexibilizou a questão da bandeira vermelha, então a gente acabou somente deixando que não poderia se ter realização de aulas na bandeira preta, e nessa última semana, nos últimos 10 dias, a situação também tinha sido liberada para as séries iniciais e para os pequeninos. A questão da volta às aulas, também a gente já modificou a comunicação de despacho, e claro, se o governo do estado restringiu a parte da presença de alunos das séries iniciais e dos pequenos nas escolas públicas e privadas, o município segue essa orientação e segue essa determinação do Estado. O município ele só pode restringir mais que o Estado, ele não pode ser mais liberativo que o Estado, então essas escolas continuam fechadas até que o governo do Estado determine outra situação. A gente sabe que ontem saiu a decisão do STF, que julgou aquela ação que estava percorrendo pelo Estado, que era o fechamento das escolas, mesmo na bandeira preta, para a educação infantil, primeira e segunda série, então permanece essa situação do fechamento. Secretário, todo mundo sabe, né, que quando se aproxima o final de semana, sempre a tendência é de aumento de pessoas irresponsáveis que acabam fazendo aglomeração, festa clandestina, e esses cidadãos de bem muitas vezes ficam receiosos de denunciar por medo de serem identificados. A Secretaria de Urbanismo, ela garante, né, de que essas pessoas, elas ficam no anonimato, não tem a divulgação do nome da pessoa, porque a gente sabe que de hoje até domingo vai ser bem complicado e o trabalho de vocês deve ser bastante intenso. Exatamente, Corlate, o final de semana se aproxima e automaticamente se aproximam as festas clandestinas junto à comunidade, né? A fiscalização da Secretaria está com um grupo estratégico junto à Secretaria, um grupo de inteligência que está infiltrado em diversos grupos de jovens que promovem esse tipo de festas clandestinas, e a gente verifica que nesse momento eles estão saindo do município de Caxias, eles estão indo até municípios da Redondeza, como Flores da Cunha, São Francisco de Paula e Farroupilha, a fim de fazer esse tipo de aglomeração. Mas, enfim, a gente já está nos grupos, já está verificando, já está vendo essa situação junto com os órgãos de segurança também dos municípios vizinhos, liderado pelo secretário Paulo de Segurança Pública, e mais uma vez a gente conclama a comunidade, aos pais desses jovens, para não deixarem seus filhos saírem hoje à noite, amanhã à noite, no sábado, a fim de fazer esse tipo de aglomeração. Normalmente o jovem, ele acaba pegando o vírus, mas ele acaba não tendo sintomas, muitas vezes em função da saúde, em função até mesmo de toda a situação do jovem. Mas ele leva o vírus para dentro de casa, ele acaba contaminando seus entes queridos, seus pais, seus familiares, e automaticamente essas pessoas vão precisar de uma vaga junto ao Sistema Único de Saúde ou até mesmo no privado. Então, mais uma vez, a gente conclama a comunidade caxiense que segurem seus filhos em casa, segurem esses adolescentes a fim de não promover. A gente está participando de um grupo, um exemplo de WhatsApp, a nossa parte de inteligência, que o grupo é chamado a maior festa clandestina da pandemia.
Eu, quando vejo isso, vejo com muita tristeza, porque lá são jovens, são pessoas muitas vezes de cabeça branca que também estão lá, né, fazendo aglomeração, e isso reflete durante a semana e nos próximos dias na economia da cidade e na saúde. Em função de ações delinquentes, de pessoas delinquentes, de jovens delinquentes, acabamos tendo que fechar o comércio, o serviço, o município, as indústrias, provavelmente, que ainda não foram tão afetadas, somente com uma diminuição de 25% em função de ações delinquentes dessa camada da sociedade. Ariel? Secretário, a respeito disso, acho que é uma oportunidade da gente enfatizar que a punição existe e ela vai acontecer, porque as pessoas acreditam que podem receber a multa, mas não vai ser preciso pagar, podem ser presas, mas não vão responder o processo. É importante frisar que a punição será efetuada. Acho que é muito relevante. Exatamente, Ariel. Deixar isso claro para as pessoas. A punição de quem está aglomerando, está fazendo esse tipo de festa, é uma multa no valor de R$ 750 por não estarem utilizando máscara, mais uma de R$ 750 por estarem ingerindo bebidas com teor alcoólico, e também a prisão dos organizadores e daquelas pessoas que estão lá. Se precisar levar um ônibus de jovens para a delegacia para se fazer a prisão, será feito. Já foi feito isso em alguns momentos da pandemia, e se precisar voltar a se fazer, se voltará a fazer. E sim, essas pessoas respondem crime através do 268 do Código Penal Brasileiro, crime contra a saúde pública, né, tendo que ficar presa lá por um período até que, enfim, o delegado as libere, né, e a gente já vem vendo a possibilidade também de ter que conversar com a Polícia Civil. O secretário Paulo da Rosa já está fazendo tal situação, a fim de também tentar endurecer junto à delegacia, até mesmo com o pagamento de fiança, a liberação dessas pessoas delinquentes que promovem esse tipo de festas clandestinas. Porque até, né, salientando, secretário, se o poder público não é incisivo nas suas medidas, a credibilidade, né, de todo o trabalho cai por terra e a sensação de impunidade se reforça, né? Com relação a isso ainda, secretário, ontem aconteceu uma situação, no mínimo inusitada, né? Durante a entrevista coletiva que o senhor participou com o prefeito Adiló, com a secretária Daniele Meneguzzi e outras, o Rodrigo Lazarotto, também da sua secretaria, enquanto os senhores apresentavam as medidas, se ouvia o som de uma manifestação, uma aglomeração promovida no Largo da Prefeitura, um protesto, né, lícito do ponto de vista da manifestação da sociedade civil, mas totalmente inadequado quanto ao momento, em relação a justamente quando vocês apresentavam as novas medidas restritivas. E ali naquele agrupamento tinha pessoas que estavam na liderança, inclusive sem máscara, sem nenhum uso de cuidado, contestando, inclusive, com informações que o próprio prefeito Adiló fez referência, o quanto é importante se evitar fake news nesse período, e elas aconteceram naquela aglomeração. E também, secretário, o vice-líder de governo, Adriano Bressan, vice-líder na Câmara do PTB, estava lá, juntamente com outros dois vereadores, Alexandre Bortoluz, do PP, e Maurício Marcon, do Novo. A informação que eu recebi é que Bressan foi lá para acalmar os ânimos. Não sei se foi muito efetivo, porque a exaltação se prolongou até por mais tempo, inclusive, do que a coletiva. Até pergunto, secretário, por que não houve uma intervenção naquela aglomeração ali naquele momento, e como vocês pretendem lidar com esse tipo de situação? Existe, perguntamos ontem, né, na coletiva, existe o direito das pessoas se manifestarem, o direito, mas se sabe que está sendo organizado cada vez mais protestos, pode ser que isso venha a gerar aglomerações, certamente vai acontecer, sem muitos cuidados, uma vez que são pessoas que contestam as medidas restritivas. Como o poder público vai atuar com relação a esse tipo de agrupamento que se prevê aí nos próximos dias? Exatamente, não é uma novidade do município, somente no município de Caxias do Sul. Essas mesmas pessoas e outros grupos também protestam na frente do Palácio Piratini, que é o local adequado, porque o município não pode ser mais liberativo que o Estado, somente pode ser mais restritivo. A situação dos protestos, a situação das manifestações, elas podem ocorrer, elas podem
acontecer, não vai ser o município que vai proibir esse tipo de situação, até porque é um direito constitucional, né, de fazer esse tipo de protesto, esse tipo de reivindicação, e cada categoria sabe aonde que o sapato aperta, qual que é as dificuldades de enfrentar a pandemia. Mas esse mesmo grupo que está aí protestando, ele poderia também nos auxiliar a fiscalizar as festas clandestinas, aquele tipo de aglomerações que acontecem de forma desorganizada, de forma de consumo de bebidas de álcool sem proteção nenhuma. Se verificar nos próximos protestos, e isso já foi conversado com a nossa diretoria de fiscalização e com os órgãos de segurança que são envolvidos pelo município, de pessoas que não estiverem utilizando máscara, que não estiverem fazendo as prevenções, será feito a parte fiscalizatória, certamente. A gente, enfim, respeita, a gente verifica a situação dos protestos, das reivindicações junto ao largo da prefeitura, mas sim, sempre tem que ser seguido todos os protocolos de segurança. Não é porque a pessoa está fazendo uma reivindicação na frente da prefeitura, um grupo de pessoas, que não tem que se ter o cuidado tem que se ter em aglomerações, em loteamentos clandestinos, em festas clandestinas, mas também em protestos junto à prefeitura, junto a espaços públicos, a fim dessas pessoas também verificarem que a importância, sim, da prevenção. Tomara a Deus que nenhuma dessas pessoas que estão protestando na frente da prefeitura e que não estão se cuidando venham a pegar o vírus e necessitem utilizar a saúde pública ou privada, né? Que Deus as proteja, né? E que elas façam seus protestos que assim acharem necessários. Só para deixar claro, secretário Márcio, antes de encerrar, a pergunta, ela oportuniza que o secretário esclareça a postura do município, porque é preciso conciliar a liberdade de manifestação, direito lícito. Com certeza, precisa conciliar a liberdade de expressão, de manifestação, mas também tem que se levar em conta a situação pandêmica da cidade e principalmente a questão de prevenção. Não se pode, ao mesmo tempo que precisa conciliar e preservar o direito da liberdade de manifestação de categorias, também não se pode outorgar a sabotagem às medidas de prevenção que visam a saúde de toda a população. Exatamente. Até hoje, enfim, por experiência de estar à frente da Secretaria do Urbanismo em todo esse período pandêmico, diversas manifestações foram feitas à frente da prefeitura. Dessas, o número de pessoas que não estavam utilizando máscara é muito pequeno. Ontem, sim, se verificou um número expressivo de pessoas que não estavam utilizando máscara não no momento porque a gente estava numa coletiva de imprensa e não tínhamos como ter visibilizar o protesto, somente se escutava, enfim, as manifestações verbais. Mas depois, verificando algumas fotos e as próprias câmeras de monitoramento da prefeitura, se verificou várias pessoas sem a utilização de máscara, sem fazer o controle da prevenção. Essas mesmas pessoas que vêm manifestar pela abertura do comércio, pela abertura dos serviços, elas não se cuidam, elas acabam não tendo responsabilidade naquilo que se diz respeito à prevenção. Então, eu acho muito oportuno e o direito a protesto, a manifestação, ela é válida, ela pode ocorrer, mas sim, tendo todos os cuidados de saúde. Não adianta as pessoas virem protestar na frente da prefeitura solicitando abertura em massa de alguns segmentos, né, que poderão sim e vão voltar nos próximos dias ao seu funcionamento, se assim a situação pandêmica nos autorizar, mas que não se cuidem, que não promovam os mínimos cuidados para estarem ali protestando. Muito bem. Secretário João Wes, muito obrigado novamente por ter nos recebido e um bom trabalho, um excelente trabalho aí, que as fiscalizações consigam ajudar a gente a sair dessa situação muito em breve. Obrigado, Márcio, obrigado, Ariel e Corlate. A gente sempre está à disposição e quando a Bitcoin TV achar oportuno a nossa participação, a gente está à disposição a fim de tirar dúvidas e levar informação aos telespectadores. E mais uma vez a gente conclama as famílias para não deixarem seus familiares, seus jovens saírem de casa durante o final de semana, durante a noite da sexta-feira, a fim de promover aglomerações e festas clandestinas no município de Caxias do Sul, até mesmo em municípios vizinhos.